Salve, meu povo! Tudo jóia? Estamos aqui em casa, exatamente. Hoje eu convidei a minha esposa. Para quem não sabe, eu operei a minha esposa. Sim, operei minha esposa. É algo que acontece na vida da maioria dos cirurgiões plásticos. Naturalmente, as esposas acompanhando nossa atividade acabam, em algum momento, decidindo fazer uma cirurgia. E um pouco disso aconteceu. Vou pedir para doutora Roberta se apresentar. Amor, por favor, se apresente. Bom, eu sou a doutora Roberta, esposa do Dr. Daniel, médica, mãe, esposa, enfim, né? Mulher. Aquela pessoa que resolve tudo, faz tudo ao mesmo tempo e recentemente também virei paciente. Bom, antes da gente seguir, eu já vou pedir aqui para vocês botar o dedinho aí, curtir, compartilhar. Diz a lenda, tem uma lenda famosa que é o seguinte: todas as pessoas que curtem, compartilham e mandam para conhecidos esse vídeo, em mais ou menos um ano fazem a sua cirurgia plástica. Então, fica a dica e se liga. Então, conta um pouquinho mais, principalmente em relação a... Tem um tema na nossa vida que é um pouco curioso, que é em relação às cirurgias, às lipoaspirações, né? Nós já conversamos muito, brigamos e desbrigando por conta desse tema, desse assunto. Já fizemos lipoaspirações na minha formação enquanto cirurgião plástico, na parte da residência. Quando eu era residente de cirurgia plástica, a gente fez uma lipoaspiração. Depois, como cirurgião plástico, e agora na Lipo HD. Queria que você comentasse um pouquinho da sua perspectiva em relação às lipoaspirações, né? Já que você, curiosamente, é uma pessoa que conhece todos os detalhes das diversas modalidades de lipo, né? De um cirurgião. O pessoal que me acompanha no Instagram sabe que eu não sou muito, digamos, afeito, né? Eu não gosto muito de hidrolipo. Realmente é uma modalidade de lipoaspiração que eu detesto. Normalmente a experiência é péssima. O Roberto vai poder contar um pouquinho mais sobre isso. E aí as outras experiências que a gente teve. Então, conta um pouquinho em relação às experiências de lipo que você já teve. Bom, nossa primeira lipo. Nossa primeira lipo juntos foi na residência, que a gente fez com anestesia local, uma clínica, não era hospital, não era nada. A experiência foi ruim, né? Eu acho que é ruim em todos os sentidos. Muitas vezes os pacientes querem fazer uma lipo, uma hidrolipo, uma lipo com local, com uma ilusão de que vai ser mais seguro, porque não tem anestesia, eu vou estar acordado, né? Como se para morrer precisasse estar dormindo. Não precisa. Acho que a pessoa pode estar acordada e se tiver que ter uma complicação, ela vai ter e não tem jeito. Então é uma falsa sensação de segurança, né? A pessoa acha que ela está no controle, que se ela estiver anestesiada, ela não tem controle da situação. E é justamente o contrário, né? Numa anestesia, está tudo sob controle, embora ela tenha que confiar. E então, assim, além do risco que a gente correu fazendo isso, também o resultado não tem comparação com o resultado de uma lipo bem feita corretamente, no hospital, tudo certinho. Então, eu acho que é um erro duplo que a gente cometeu ali. E não foi nem por questão financeira, nem por... Acho que foi por... ignorância. Não sei, foi uma coisa meio uma loucura. Você falou, vamos fazer, acho que você estava empolgado querendo fazer, porque você estava na formação e tal. E eu, doido, embarquei e fomos fazer. Então, assim, o resultado, lógico, não ficou como a gente queria. Eu me arrisquei. Então essa foi a nossa primeira experiência. E depois a segunda lipo foi justamente aí feita em hospital, tudo certinho, porque eu queria corrigir, você também queria corrigir algumas coisas em relação a essa primeira. Daí a gente fez, mas na época você ainda não fazia HD. E a experiência, pelo menos assim, do intraoperatório, lógico que eu não fiquei vendo, eu não senti dor, foi muito mais tranquilo. E a gente teve um bom resultado, embora eu engravidei 3 meses depois, no segundo filho. Então, assim, eu nem cheguei a ver o resultado. A gente fez a lipo, acho que em setembro, e em dezembro eu estava grávida. Lembrando que essa lipo a gente fez depois da Liz, né? Depois da primeira filha. Já tinha tido. Foi Liz, entre o primeiro e o segundo. A primeira lipo não tinha filho nenhum. E daí essa segunda foi para corrigir a primeira. E depois eu engravidei do segundo filho. E daí, recentemente,
tanto ver, né, resultados seus da Lipo HD, acompanhei você durante o curso, já fiquei interessada lá, né, nossa, Lipo HD, que legal, fiquei interessada e depois vendo o resultado das pacientes e vendo coisas no meu corpo que realmente modificaram com 2 gestações, 2 filhos, coisas que mesmo sendo uma pessoa que sempre praticou atividade física, eu gosto de fazer atividade física, eu faço um monte de coisa, né, musculação, yoga, tudo que tiver, polidense, tudo que tiver eu faço. Gosto de fazer atividade física, mas mesmo assim, algumas coisas só atividade física não consegue resolver. E aí eu resolvi fazer a Lipo HD. Bom, lembrando que na terceira cirurgia não foi basicamente só Lipo HD, a gente fez, na verdade é o que a gente chama, na verdade é uma variação de mini abdominoplastia. Eu prefiro chamar de abdominoplastia com incisão reduzida, descolamento amplo, em que a gente trata toda a musculatura. O nome talvez publicado é o que a gente chama de mini tummy tuck, né, que é uma mini abdominoplastia mais avançada, em que a gente vai tratar um pouquinho de diastase e uma série de outras coisas. Queria que você comentasse um pouquinho sobre, porque óbvio, o objetivo dessa cirurgia é a gente fazer para uma incisão um pouco menor, e queria que você comentasse a sua preocupação em relação à incisão, ao corte da cesárea, enfim, quando você considerou, né, a lipoaspiração, a gente conversou que a lipo não ia tratar a pele, então precisava de um procedimento diferente para tentar resolver um pouquinho da pele ou mesmo musculatura. E o teu estresse e a tua preocupação com a cicatriz de cesárea, qual exatamente que era? Na verdade, você falou que não ia resolver a questão da pele se não tirasse, né, um pouco de pele, da flacidez. E ok, eu concordei, mas aí na hora lá da cirurgia, na hora que você foi marcar e começou a colocar lá como que ia fazer, você fez uma incisão, assim, desenhou uma incisão e eu questionei, né? Porque eu achei que ia ficar uma incisão grande, eu não queria que ficasse maior do que a incisão da cesárea, essa foi a minha preocupação. E um dilema nosso ali momentâneo. Você falou, bom, então não vou fazer, então não vou tirar a pele, vou fazer só ali, você que sabe e tal. Mas você falou, se não fizer isso, não vai resolver a pele, depois não vem reclamar. Aí eu falei, quer saber? Já estava difícil estar ali, todo o medo, toda a ansiedade do momento. Eu acho que o pior é a ansiedade do pré, é o mais difícil de enfrentar. E eu já estava lá, falei, não, então faz, mas faz o corte pequeno. Então foi uma preocupação minha. Inclusive, quando eu acordei, a Ju falou que foi a minha primeira pergunta, né? Quando eu acordei na anestesia, ela falou assim, eu não queria saber se você estava viva, eu não queria saber nada. Eu perguntei, ele fez pequeno? Fez o corte pequeno? Ela falou, fez. E realmente ficou praticamente do mesmo tamanho do corte da cesárea. Então, é uma coisa que dá para usar o biquíni, não aparece. Gente, é importante dizer que é o seguinte, que essa questão em relação ao corte, não é muitas vezes, ou na imensa maioria das vezes, uma questão de opção, né? É óbvio, se o cirurgião puder optar, ele sempre vai optar por ou nenhuma incisão ou uma incisão pequena. Porém, né, existem casos que nos permitem essa alternativa. Quando eu digo isso porque às vezes tem paciente que vem com uma indicação de abdominoplastia, com muita flacidez, e fala, eu quero um cortezinho pequeno. Então, é que não dá, né? Tem casos que não dá, tem casos que dá, né?